Fala galera, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Estou de volta aqui ainda do Allianz Parque, hein? Quase meia-noite, estou por aqui. Chegamos cedo no Allianz Parque, uma grande cobertura do Varanda Futebol Debate. Quase 400 mil views, espetacular a audiência do Varanda. 35 mil torcedores estiveram aqui no Allianz Parque, muito frio. Segunda-feira, horário ruim e o torcedor fez a sua parte. Quem mais uma vez não fez a sua parte foi os jogadores do Santos, a nossa comissão técnica. Esses deixaram a desejar mais uma vez. Resultado desastroso para o Santos, 0-0 contra o Ceará. O Santos na zona do rebaixamento, penúltimo colocado do campeonato, apenas 5 pontos ganhos em 24 pontos disputados. Você não ouviu errado não, você ouviu certo. O Santos marcou apenas 5 pontos de 24 pontos em jogo. Uma vergonha, uma campanha pífia, desastrosa do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. São 2 empates, 1 vitória e 5 derrotas. Essa é a campanha do time comandado por Kleber Xavier, que, olha, já começa a deixar o torcedor preocupado, né? Falar em demissão do Kleber Xavier é loucura. São 3 partidas apenas, mas dá para dizer que não houve avanço nenhum no Santos Futebol Clube da partida contra o Grêmio para a partida de hoje, né? O Santos é um grupo de jogadores, um catado de jogadores que parecem que se reúnem no dia do jogo. Todos eles estão ali distribuídos, né? No Brasil. E durante o jogo se reúnem ali. No dia antes da partida vão lá e se reúnem para jogar uma partida importante como a de hoje. Não tem entrosamento, não tem condicionamento físico, parte tática totalmente perdida, não tem sequer uma jogada ensaiada. O Santos hoje teve inúmeros escanteios, não tem um cruzamento bem feito por parte dos nossos jogadores. Pelo contrário, né? A gente não sabe sequer bater bem um escanteio, seja o Roleiser, o Barreal, o Soteldo, todos tentaram e cobraram muito mal os escanteios. O Santos é um time muito pobre ofensivamente, cria pouquíssimas jogadas pelo meio, através dos seus meias. Nesse caso, hoje era o Roleiser, né? Que é um dos poucos ainda que tem algum suspiro interessante durante a partida ao lado do Soteldo. Não dá nem para criticar o Roleiser, porque se tá ruim com o Roleiser, pior sem ele, por incrível que pareça. O Soteldo é um jogador que cisca, mas não tem força na perna para chutar pro gol, né? É inofensivo o Soteldo em termos de ataque. Tiquinho Soares se atrapalha demais com a bola, o David Washington uma preguiça, um sono, uma minhaca danada, o Tassiano medíocre, o jogo do Tassiano hoje aqui no Allianz Parque. Então falta muito para esse Santos Futebol Clube. Quando a gente começa a falar individualmente dos nossos jogadores, a gente começa a entender por que o Santos Futebol Clube está numa situação como essa. Tomás Rincon, um jogador muito lento para o meio campo, Gabriel Bontempo fez um péssimo primeiro tempo, o Aderlan, né, muito burocrático, muitas dificuldades para fazer o apoio, e o jogo de hoje exigia um lateral direito um pouco mais ofensivo. O Escobar, esse é o único que entrega, um dos poucos que entrega nesse time do Santos Futebol Clube defensivamente. Ofensivamente deixa a desejar. Os nossos 2 zagueiros hoje não comprometeram, nem o Luan Pérez, nem o Zé Ivaldo. E o Brazão, mais uma vez aqui, fez boas defesas, salvando o Santos de um fracasso ainda maior. Então, é muito pobre aquilo que vimos hoje aqui no Allianz Parque. É desesperador, né? Porque a gente olha um para o outro aqui na cabine do Varanda, fala com colegas que cobrem o Santos e está todo mundo preocupado. Está todo mundo decepcionado e preocupado com aquilo que pode ser do Santos nesta temporada. Ninguém imaginava que o Santos começaria tão mal o Campeonato Brasileiro. Eu acho que nem aquele torcedor mais pessimista iria imaginar que com 8 rodadas teríamos apenas 5 pontos, né? O Santos fez um investimento no futebol e é claro que a gente vai discutir se esse investimento foi certo ou foi errado. Nesse momento se mostra errado. O Santos investiu muito dinheiro em jogadores que não estão entregando absolutamente nada, mas fato é que mesmo com todo esse investimento, que aparentemente foi errado, se esperava muito mais do Santos. O Santos consegue hoje jogar um futebol pior,
do que todos os times que estão na Série A do futebol brasileiro, talvez ali muito próximo do Sport, do Grêmio e tal, mas o futebol do Santos hoje é muito fraco. E quem vem jogar contra o Santos, seja aqui no Allianz Parque, seja na Vila Belmiro, é superior ao Santos. O primeiro tempo do Ceará foi melhor que o do Santos Futebol Clube. O segundo tempo, eu até acho que o Santos pressionou ali muito mais no abafa, muito mais no apoio do torcedor. O Santos imprimiu uma pressão, mas o goleiro do Ceará fez pouquíssimas defesas ali, né? Me lembro de uma grande defesa no chute do Tiquinho, uma assistência do Roleiser. O Tiquinho recebe na área, domina e bate ali a defesa importante do jogo. No mais, o Santos ali fez uma pressão enganosa, uma pressão com base numa desorganização muito grande. O Kleber Xavier não conseguiu acrescentar em nada durante essa semana. Quando perguntado sobre isso, ele disse que utilizou a semana para recuperar jogadores, né? Então, é sempre o mesmo discurso. Entra treinador, sai treinador no Santos e a desculpa é sempre a mesma. As semanas cheias que o Santos tem para treinar, elas não são utilizadas para evoluir taticamente, tecnicamente, e sim para recuperar jogadores que estão no DM. É a pobreza dos nossos treinadores, é a pobreza do Kleber Xavier, que realmente não teve competência para fazer com que esse grupo pudesse evoluir entre a partida do Grêmio e a partida de hoje. Olha, o resultado foi merecido, 0-0. Eu acho que o Santos poderia até ter vencido aqui num gol ali na pressão, bate-rebate e tal, mas seria muito mais por conta do apoio da torcida, não por merecimento, não por merecer um resultado melhor. O resultado justo foi realmente o que vimos aqui, um 0-0. Próxima partida do Peixe é contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É natural que o torcedor do Santos fique preocupado. Se o Santos jogar essa bola que jogou aqui, vai perder para o Corinthians e pode inclusive ser goleado. A gente não consegue achar, né, alternativas para esse time do Santos realmente evoluir. A impressão que dá é que se apertarem o Santos Futebol Clube, vão fazer 1, 2, 3, 4 gols domingo na Neoquímica Arena. É uma defesa que falha muito na bola aérea, é um meio-campo que marca mal, é um ataque que não machuca ninguém. Então é difícil. Como que você pode imaginar que o Santos vai evoluir em 6 dias até a partida contra o Corinthians? Jogando fora de casa, jogando na Neoquímica Arena, jogadores sem personalidade, jogadores sem protagonismo. É muito difícil acreditar que o Santos vai conseguir evoluir nesses 6 dias que tem de trabalho pela frente. Então, é desesperadora a situação do Santos. Pouquíssimos pontos. Não adianta a gente achar que, olha, o Santos vai virar essa situação de uma hora para outra. Preciso trabalhar. É difícil dizer, mas fica claro que o Santos precisava de um treinador mais cascudo que o Kleber Xavier. A gente disse isso quando ele foi contratado. Até acho que é até covardia cobrarmos o Kleber Xavier em 3 jogos, né? Não me parece algo correto fazer isso. E não quero aqui pedir a cabeça do treinador do Santos, porque acho que não é o correto da minha parte. Mas fica claro que o Santos precisava ter contratado um treinador cascudo, né? Depois de Pedro Caixinha, depois de Carille, o Santos não poderia, mais uma vez, arriscar. E foi isso que fizemos, arriscamos. O problema maior não é o Kleber Xavier. O problema maior é esse grupo de jogadores preguiçosos. Você pega aí o David Washington, uma preguiça danada, uma nhaca danada. Você pega o tal do Gabriel Veron, que não deveria nem ter viajado aqui para São Paulo. Uma vergonha esse cara ainda fazer parte do elenco do Santos. E mais do que isso, né? A gente percebe que falta também um pouco mais de arrojo e coragem para os jogadores do Santos. Perdão. Falta um pouco de coragem para os jogadores do Santos arriscarem um pouco mais, né? Chutar mais para o gol, tentar realmente mudar uma partida, com exceção do Gonzalo Escobar e do Gabriel Brazão, que representam o torcedor do Santos em campo. Os demais jogadores, além de tecnicamente não estarem rendendo aquilo que se imagina, taticamente também, né, não funcionarem, falta a eles essa coragem, esse sangue e essa vontade de mudar um cenário que hoje é adverso. Então a situação é muito complicada para o Santos Futebol Clube. É preciso trabalhar, esperar a janela reabrir também
porque o Santos vai precisar contratar um lateral direito, vai precisar contratar um zagueiro, vai precisar contratar um grande primeiro volante, precisa contratar um atacante que também tenha protagonismo, que resolva. É preciso ir ao mercado, porque se o Santos não contratar, tem grandes chances de cair. Já vimos que esse elenco que está hoje nas mãos do Kleber Xavier, ele é um elenco que tem muitas dificuldades. Tem jogadores medianos, mas falta protagonismo. Colocar todas as fichas no Neymar é um risco muito grande. Não sabemos ao certo se o Neymar voltará a jogar em bom nível. E por quanto tempo, depois que voltar, vai jogar esse futebol em bom nível. O Neymar não consegue atuar 2 anos seguidos, né? Qual foi a última vez que nós vimos o Neymar jogar uma sequência de jogos grande? 2, 3, 4 anos, não sei. Então, meus amigos, a situação do Santos é muito delicada e complicada, por isso que o torcedor do Santos precisa, acima de tudo, apoiar. Não tem muito o que fazer agora. É claro que a cobrança tem que ser feita à diretoria do clube, mas olhando em termos de elenco, só resta ao torcedor do Santos apoiar, ir aos jogos, empurrar o time e tentar fazer com que esse apoio possa levar o Santos a vitórias. Essa é a verdade. Não adianta nada agora esculhambação, qualquer tipo de situação que cause realmente uma crise ainda maior. Não é esse o caminho. Agora é preciso apoiar. Tem que cobrar a diretoria, tem que cobrar o Pedro Martins, tem que cobrar o Marcelo Teixeira, tem que cobrar os dirigentes do clube. Aí tá certo. Mas em termos esportivos, o Santos precisa voltar aos caminhos da vitória o mais rápido possível, porque a situação não está fácil. E é o Campeonato Brasileiro dos mais difíceis dos últimos anos. Não temos equipes, tirando o Sport hoje, que está numa situação muito parecida à do Santos. As demais são equipes que estão dando trabalho, né? O Juventude, por mais que tenha tomado 2 goleadas, é um time que já somou alguns pontos importantes. Vitória da Bahia, o próprio Ceará, que é um time que teoricamente brigaria na parte de baixo, consegue já respirar um pouco mais no campeonato. Então, é muito complicada a situação do Santos até aqui no Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!